Mateus 25, todos se encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e procuraram as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa palavra, o Novo Testamento, ele se inicia em Mateus. Todos os evangelhos ele tem um propósito e um discurso diferente para cada público. Se pegarmos Marcos, o público-alvo deles eram os romanos. É tão provável que em Marcos é descrito mais ações de Jesus Cristo do que seus ensinamentos detalhados. Se pegarmos Lucas, ele falava mais para os gentios. É tão provável que em Lucas você encontra a palavra do filho pródigo e a do bom samaritano, incluindo a todos no seu evangelho. Já se pegarmos o evangelho de João, nós teremos uma discussão ou um discursivo de mais narrativo, de figuras e simbologias. Se pegarmos João 15:1, Jesus fala: eu sou a videira, simbolizando que ele é de fato uma videira, que a gente precisa estar arraigado nele. Então, no Evangelho de Mateus, na qual a gente inicia essa oportunidade, ele fala mais para o povo judeu. E ele menciona em todos os seus capítulos que ele enfatizava que Jesus era o Messias prometido, que Jesus viria e libertaria o seu povo. E ao decorrer, se voltarmos ao capítulo de número 24, veremos Jesus no 24, no verso número 6, Jesus assentado no monte, o Monte das Oliveiras. E os discípulos em particular chegavam a ele e perguntavam: Senhor, quando há de vir esses sinais e qual virá os sinais do Filho do Homem? Quando ele virá? E Jesus começa os seus sermões proféticos ou escatológicos, sermões que são para o futuro. E Jesus enfatizava, ele falava: haverá rumores de guerra, haverá fome, peste, haverá falsos profetas que levantarão no meio de vós. E até chegamos no capítulo 25, na parábola na qual a gente leu, sobre as 10 virgens. As 10 virgens aqui representam a igreja nos dias de hoje. As 10 virgens, como a gente pode ler, eram 5 loucas e 5 prudentes. E Jesus, ele enfatiza uma característica muito peculiar, que diferencia entre uma e outra. Uma levava azeite consigo, já a outra não se preparou para este momento. O azeite por si só, ele tem um simbolismo muito grande dentro da palavra. Se pegarmos 1 Samuel, capítulo 16, no seu verso 13, o azeite ele era usado para separar profetas, reis e sacerdotes. É tão provável que em 1 Samuel 16, 13, o profeta Samuel pega o seu óleo no meio dos irmãos de Davi e unge ele com Davi. E a palavra do Senhor se diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. O azeite aqui também, em Mateus 25, é representado. O azeite ele representa a presença do Senhor. O azeite que é descrito aqui, ele precisa estar aceso em nossas lamparinas, na qual a gente todo dia precisa buscar esse azeite. Se pegarmos também o azeite no Antigo Testamento, ele era usado para unção e santificação do seu povo. Pegamos Êxodo 30, 25. Moisés, quando ele ordena fazer um perfume agradável
para poder ungir e separar o seu povo. Aqui, quando a gente olha para essa parábola das 10 virgens, a gente vê que houve um preparo antes. Houve um preparo na qual elas foram preparadas para encontrar com seu noivo. O azeite aqui representa a presença do Senhor. E a presença do Senhor não é diferente em nossas vidas. A presença do Senhor precisa estar conosco aonde quer que a gente for. O azeite precisa estar aceso aonde quer que a gente for. É tão provável que no seu verso de número 5, e tardando o esposo, tosnesquejaram todas e adormeceram. Aqui esse adormecer é um adormecer espiritual, ou seja, de tanto esperar, elas cansaram e dormiram num modo espiritual. Mas a Bíblia é bem clara que tardando o esposo, tardando o esposo, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Porque o problema não é você dormir espiritualmente. O problema é você dormir sem o azeite. É você dormir sem a presença de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu quero mais enfatizar nessa parábola daqui das 10 virgens é para que você guarde a presença de Deus, que você anele a presença de Deus, que busque a presença de Deus todos os dias. Porque aqui no verso 9, as prudentes responderam não, seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ou seja, esse azeite não pode ser adquirido na hora. Ele precisa ser um azeite adquirido antecipadamente. Um azeite que precisa ser buscado, precisa ser sacrificado a Deus. Esse azeite que representa a presença do Senhor Jesus Cristo precisa resplandecer nas nossas vidas. É tão provável que a gente, nos dias atuais, a gente vê como a igreja se encaminha. É os dias finais da terra, é os últimos tempos. Se a gente não estiver arraigados na presença do Senhor Jesus Cristo, a gente não tem como vencer, não tem como a gente prosseguir em frente, porque somente a presença do Senhor pode nos capacitar. E o que eu quero deixar também para a igreja é que mais à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. A gente pode muitas das vezes, desde pequeno, eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, escutar que Jesus vem, que Jesus vai vir, vai voltar, e a gente fica nessa expectativa, nessa esperança. Mas eu queria alertá-los nesta noite que Jesus vai vir, Jesus está vindo. Não há muito tempo para essa terra, não há muito tempo para a gente ficar brincando com as coisas, ficar tosnesquejando em dois pensamentos. A gente precisa decidir agora. E agora que a gente precisa se preparar todos os dias, buscando a presença do Senhor em nossas vidas. Não só para nós, mas para quem está em volta de nós. Porque sua vida pode ser um testemunho nas suas mãos. A sua vida, na onde você passar, você pode levar a presença do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é muito misericordioso e muito bondoso conosco, porque quando a Bíblia fala que tardando o esposo, é porque Ele deu a esperança para todos. Ele fez essa, digamos que, esperou mais. Ele falou, não, eu quero que todos tenham a chance de conhecer o meu amor, que todos tenham a chance de conhecer o meu evangelho, a minha presença. Eu quero que todos conheçam e que a gente venha ter essa presença em nossas vidas, que a gente venha lembrar do sacrifício dele na cruz e que ele voltará para buscar a nossa igreja. Eu tenho mais 5 minutinhos. E o simbolismo do azeite, novamente falando, ele é algo muito profético e muito simbólico, porque ele que faz a separação do seu povo. Você, muitas das vezes podia lá no Antigo Testamento ver profetas, reis e sacerdotes só eram colocados em seus postos diante ou mediante a consagração que era feita pelo azeite, que simbolizava a presença do Senhor Jesus Cristo. E a presença do Senhor Jesus Cristo, e por toda a Bíblia, ela é evidente. No Antigo Testamento, nós vemos a Arca da Aliança, nós vemos os profetas sendo usados, e no Novo Testamento, assim como desceu em Atos 2, o Espírito Santo de Deus, que passeia no meio de nós e vive em nós. Quando o Senhor vem nos advertir e exortar por esses dias, é que venhamos acordar, nos despertar para o mundo espiritual, porque esse preparo não é um preparo físico. Não é um preparo que eu vou encontrar em qualquer esquina, em qualquer rua. É um preparo que eu vou encontrar de joelhos, debaixo da presença do Senhor Jesus Cristo.
Ele é um azeite especial, específico, feito só para o noivo. Porque o noivo, nessa hora, vai saber diferenciar se você é dele ou não. Vejamos, por exemplo, no verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. O quão triste será nesse dia para muitas pessoas que se dedicaram à obra, se dedicaram a fazer as coisas de Deus, mas não conhecem de fato a Deus, não estava anelada a presença de Deus. Então, não adianta a gente só querer fazer as coisas perfeitas, do jeitinho, do modo mais religioso possível. Que venhamos ter a certeza de ter um relacionamento com Deus. Cada um aqui é responsável pelo seu próprio relacionamento com Deus. Eu não posso, mediante a mim, ter um relacionamento com o Joel, por exemplo, o irmão Flávio. Eu não posso pegar o meu azeite de uma certa forma e passar para ele assim de espontânea vontade. Não, porque o azeite que eu busco é só entre eu e Deus. A salvação é individual. A salvação não vem do padre, não vem do pastor, não vem de ninguém, a não ser de apenas Jesus Cristo. Desde já eu quero deixar essa palavra no coração. Eu sei que não especifiquei muito bem, mas o que eu quero que você guarde nessa noite, mediante a tudo que eu falei, que você guarde a presença de Deus em suas vidas, que você guarde o azeite, porque por meio de vocês, maravilhas o Senhor vai fazer. Por meio de vocês, Deus vai se manifestar no meio de nós, no nosso povo. Desde já eu agradeço a sua rica oportunidade e amém.